Meus irmãos, minhas irmãs, sejam muito bem-vindos ao canal Nova Ponte Católica. Hoje nós vamos começar, a introdução do Catecismo da Igreja Católica referente ao Criador. Qual o entendimento que a Igreja, a catequese dá? A gente teve algumas introduções sobre o Pai Criador, sobre o Deus Pai, sobre a Trindade, e agora a gente está partindo para essa parte. A gente está no parágrafo 283 do Catecismo. Então eu espero que vocês, mais uma vez, absorvam esse conhecimento do Catecismo, levem para o coração de vocês. Aquele que aprende a amar a doutrina nunca mais a abandona. Então vamos começar, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bem, a gente está começando aí mais uma aula nossa catequese. Bem-vindos ao canal Nova Ponte Católica. E não se esqueçam, dê o like, compartilhem, tá bom? Se inscrevam no canal. A gente também deixa no final na parte da descrição do vídeo, as nossas outras redes sociais. A gente tem um canal no TikTok e um canal no Instagram, tá? O canal no TikTok tem o mesmo intuito de ser vídeos instrutivos, sobre a amada doutrina, com orações, com meditações, e no Instagram, lá a gente divulga fotos das missões que nós fazemos, e mais importante também, lá no Instagram a gente tem lives diárias, viu? Começa a partir das 10 horas da noite. Então, vamos lá. A questão das origens do mundo e do homem é objeto de numerosas pesquisas científicas que enriquecem magnificamente nossos conhecimentos sobre a idade e a dimensão do cosmos. O devir das formas de vidas, o aparecimento do homem, essas descobertas nos convidam a admirar tanto as grandezas do Criador e render-lhes graças por todas as suas obras, pela inteligência e pela sabedoria que dá aos estudiosos e aos pesquisadores. Como Salomão, estes podem dizer: ele me deu um conhecimento exato de tudo o que existe, para eu entender a estrutura do mundo e as propriedades dos elementos, pois a sabedoria artífice de todas as coisas me ensinou. O grande interesse reservado a essas pesquisas é fortemente estipulada por uma grande questão de ordem e que ultrapassa o âmbito próprio das ciências naturais. Não se trata somente de saber quando e como surgiu materialmente o cosmos, nem quando o homem apareceu, mas antes de descobrir qual é o sentido de tal origem, se ela é governada pelo acaso, um destino cego, uma necessidade anônima ou por um ser transcendente, inteligente e bom, chamado Deus. Se o mundo provém da sabedoria e da bondade de Deus, por que existe o mal? De onde vem? Quem é o responsável por ele? Haverá como se libertar dele? Desde o início, a fé cristã tem se confrontado com respostas diferentes da sua no que condiz respeito à questão das origens. Assim, nas religiões e nas culturas antigas encontram-se numerosos mitos acerca das origens. Certos filósofos afirmaram que tudo é Deus e que o mundo é Deus, ao que o devir do mundo é o devir de Deus. Isso é referente ao panteísmo, sobre as religiões pagãs, principalmente romanas. Continuando. Emanação que esta deriva a fonte e a ela volta. Outros ainda afirmaram a existência de dois princípios eternos, o bem e o mal, a luz e as trevas, em luta permanente entre si, dualismo, maniqueísmo. Segundo algumas dessas concepções, o mundo, pelo menos o mundo material, é mau, produto de uma queda, e portanto deve ser rejeitado ou superado. Outros admitem que o mundo tenha sido feito por Deus, mas à maneira de um relojeiro, que, uma vez terminado o serviço, o abandonou a si mesmo. Deísmo. Ou ainda outras não aceitam nenhuma origem transcendente do mundo,
vendo deste mero jogo de uma matéria que teria existido sempre, materialismo. Todas essas tentativas são provas da permanência e da universalidade da questão das origens. Esta busca é própria do homem. Sem dúvida, a inteligência humana já pode encontrar uma resposta para a questão das origens. Vamos lá. Com efeito, a existência de Deus Criador pode ser conhecida com certeza por meio de suas obras, graças à luz da razão humana, ainda que muitas vezes este conhecimento seja obscurecido e desfigurado pelo erro. Por isso, a fé vem confirmar e iluminar a razão na compreensão correta desta verdade. Pela fé compreendemos que o universo foi organizado pela palavra de Deus, de sorte que as coisas visíveis provêm daquilo que não se vê. Hebreus 11, versículo 3. A verdade da criação é tão importante para a vida humana que Deus, em sua ternura, quis revelar a seu povo tudo o que é útil conhecer a este respeito. Para além do conhecimento natural que todo homem pode ter do Criador, Deus progressivamente revelou a Israel o mistério da criação. Ele que escolheu os patriarcas, que fez Israel sair do Egito e que, ao escolher Israel, o criou e o formou. Revela-se como aquele a quem pertencem todos os povos da terra e a terra inteira, como o único que fez o céu e a terra. Assim, a revelação da criação é inseparável da revelação e da realização da aliança de Deus, o único com o seu povo. A criação é revelada como sendo o primeiro passo rumo a esta aliança, como testemunho primeiro e universal do amor todo-poderoso de Deus. Além disso, a verdade da criação exprime-se como crescente vigor na mensagem dos profetas, na oração dos salmos e da liturgia na reflexão da sabedoria do povo eleito. Entre todas as palavras da Sagrada Escritura sobre a criação, os 3 primeiros capítulos do Gênesis ocupam lugar único. Do ponto de vista literário, esses textos podem ter diversas fontes. Os autores inspirados os colocaram no começo da Escritura, de modo que eles exprimem em sua linguagem solene as verdades da criação, de sua origem e de seu fim em Deus, de sua ordem e de sua bondade, da vocação do homem, do drama do pecado e da esperança da salvação, lidas à luz de Cristo, na unidade da Sagrada Escritura e da tradição viva da Igreja. Essas palavras são a fonte principal para a catequese dos mistérios do princípio, criação, queda, promessa da salvação. Então vocês já estão vendo aqui que a catequese da Igreja, a doutrina, deixa muito bem clara que o entendimento, mesmo com todas as faculdades, né, racionais, todas as teologias criadas sobre o começo, meio e fim, né, onde a gente pega aí o materialismo, o gnosticismo, o deísmo, o maniqueísmo, entre outros, a fé católica, né, a fé cristã, ela entende que o Gênesis mesmo tendo uma linguagem um pouco antiga, ainda assim se torna uma base filosófica, e não só filosófica, mas também uma base material da criação. Claro que a gente tem que entender o contexto que se foi escrito os livros. O Gênesis foi criado muito, né, as bases dele, né, um livro criado na época da pedra, né, da pedra para a idade do bronze, praticamente. Então, é um livro muito antigo. Então, a gente tem que interpretar a partir da tradição da Igreja para que a gente realmente consiga entender os contextos do que aquilo foi escrito. E também para a gente tenha um entendimento baseado no que a Igreja nos passa e também no que a Igreja quer que a gente entenda sobre a questão filosófica à luz de Cristo. Beleza? Vamos seguir adiante. A criação, obra da Santíssima Trindade. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Isso a gente já leu, né? É o começo da palavra, né? Gênesis 1. 3 coisas são afirmadas nessas primeiras palavras da Escritura. Deus eterno iniciou tudo que existe fora dele. Só ele é o Criador. O verbo criar, em hebraico bara, sempre tem como sujeito Deus. Tudo depende do que lhe dar o ser. No princípio era a palavra, e a palavra era Deus.
tudo foi feito por meio dela, e sem ela nada foi feito. Isso é referente a João 1, né? O Novo Testamento revela que Deus criou tudo por meio do Verbo eterno, seu Filho bem-amado. Nele foram criadas todas as coisas, no céu e na terra. Tudo foi criado por ele e para ele. Ele existe antes de todas as coisas e nele todas as coisas têm consistência. Colossenses, capítulo 1, do versículo 16 ao 17. A fé da igreja afirma igualmente a ação criadora do Espírito Santo. Ele é o doador da vida e o Espírito Criador, fonte de todo bem. Enunciado no Antigo Testamento, revelada na Nova Aliança, a ação criadora do Filho e do Espírito, inseparavelmente um com o Pai, é claramente afirmado pela regra da fé da Igreja. Só existe um Deus. Ele é o Pai, é Deus, é o Criador, é o Autor, é o Ordenador. Ele fez todas as coisas por si mesmo, isto é, por seu verbo e sabedoria, pelo Filho e pelo Espírito Santo, que são como suas mãos. A criação é obra da Santíssima Trindade. O mundo foi criado para a glória de Deus. Vamos lá. Eis uma verdade fundamental que a Escritura e a tradição não cessam de ensinar e de celebrar. O mundo foi criado para a glória de Deus. Deus criou todas as coisas, explica São Boaventura. Não para aumentar a sua glória, mas para manifestar a glória e para comunicar a sua glória, pois Deus não tem outra razão para criar a não ser seu amor e sua bondade. Aperta a mão, pela chave do amor, as criaturas surgirão. No Concílio I do Vaticano, explica o seguinte: este único e verdadeiro Deus, por sua bondade, por sua virtude onipotente, não para aumentar sua felicidade, nem para adquirir sua perfeição, mas para manifestar essa perfeição por meio dos bens que prodigaliza às criaturas, com vontade plenamente livre, criou simultaneamente, do início do tempo, ambas as criaturas do nada, a espiritual e a corporal. A glória de Deus consiste em que se realiza estas manifestações e esta comunicação de sua bondade, em vista das quais o mundo foi criado. Ele nos predestinou à doação como filhos, por obra de Jesus Cristo, para o louvor de sua graça gloriosa. Efésios 1, do versículo 5 ao 6. Pois a glória de Deus é o homem vivo, e a vida do homem é a visão de Deus. Se já a revelação de Deus por meio da criação proporcionou a vida a todos os seres que vivem na terra, quanto mais a manifestação do Pai pelo Verbo proporciona a vida àqueles que vêm a Deus. O fim último da criação é que Deus, Criador de tudo, torna-se a tudo em todos. E isso daí é referente a 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 28. Tudo em todos. Procurando ao mesmo tempo a sua glória e a nossa felicidade. Deus cria por sabedoria e por amor. Cremos que Deus criou o mundo segundo sua sabedoria. O mundo não é produto de uma necessidade qualquer, do destino cego ou do acaso. Cremos que o mundo procede da vontade livre de Deus, que quis fazer as criaturas participarem do seu ser, de sua sabedoria e de sua bondade, porque criaste todas as coisas, por sua vontade que elas existem e foram criadas. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 11. Como numerosos, Senhor, tuas obras. Como são numerosas, Senhor, tuas obras. Tu fizestes com sabedoria. Salmos 104, versículo 24. O Senhor é bom para todos, compassivo com todos as suas criaturas. Salmo 145, versículo 49. Vamos concluir aqui essa aula dizendo o seguinte. Primeiro, nós, como cristãos, entendemos que o mundo não nasceu do acaso. Deus criou o mundo para manifestar a sua glória e para fazer com que
todas as criaturas fizessem parte da sua sabedoria e do seu amor. E ele criou o homem como a criatura, a cereja do bolo, para que, através do homem, pudesse haver a glorificação do teu nome, da tua sabedoria e do seu amor. E que, mesmo a gente não é mais o homem original, mesmo a versão decaída do homem, Deus mandou o seu Filho, que estava lá desde o princípio, para nos salvar e nos remir, nos dar o céu, para que no céu possamos, com plenitude, sermos os homens que Deus planejou. Olha como é que é lindo, meus irmãos. E lembre-se, Deus, ele criou o mundo de uma forma muito perfeita, desde o átomo da água até a coisa mais simples é perfeita. É uma ordenação perfeita. É um ato perfeito de amor. Lembre-se, um ateu, ele tem mais fé, ele tem mais crendice que nós. Por quê? É muito mais fácil dizer que Deus não existe do que dizer que Deus existe. Por quê? Porque Deus existe através da razão humana. A razão humana nos faz crer que existe um Deus criador. Pode ser que muitas pessoas não acreditem no nosso Deus, mas Deus existe. E por essa certeza de Deus existir e pela certeza da redenção, nós aguardamos a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo para nos livrar do pecado e para que a gente possa sermos assuntos aos céus como novas criaturas. Então é isso, meus irmãos. Mais uma aula finalizada no nosso catecismo. Agradeço demais. Fiquem na paz. Viva Maria Imaculada sem pecado. Viva Cristo Rei. E que possamos ser pontes para aqueles que estão no abismo. Fiquem na paz. Tchau, tchau.